A lei do trabalho. Não existe progresso sem trabalho. Não existe. O problema é que nós ainda temos resistência ao trabalho, né? Somos pouco preguiçosos. E aqui nesse texto do livro Pão Nosso, o Diabo, item 164, ele já nos diz que esse sentimento inferior habita todos nós, ainda. Um dia, isso vai, né, esse sentimento tão terreno, ele vai se purificando. Ele vai deixar de existir. Como? Depende de quem deixar de existir esse sentimento. De mim, de cada um de nós. Do autoconhecimento, da reforma íntima. Enquanto eu não me reformar, enquanto eu não me regenerar, eu vou continuar reencarnando até eu me expurgar, eu tirar essas impurezas de dentro de mim. A encarnação é para isso. Para eu enterrar os vícios e elevar as virtudes. Essa é uma frase de Joana de Ângeles, inclusive. Enterrar os vícios e elevar as virtudes. Então, nesse livro, Estante da Vida, psicografia do Chico, ditado pelo espírito Irmão X. Você sabe quem é o espírito Irmão X? É um espírito bem conhecido. E tem uma história, né? O espírito Irmão X. Quem já ouviu falar no espírito Humberto de Campos? Né? Humberto de Campos fazia parte da Academia Brasileira de Letras, quando encarnado. E quando desencarnou, menos de 3 anos, ele já estava psicografando com o Chico. Então, é um homem letrado, trabalha bem a palavra. E Humberto de Campos, quando começou a psicografar com o Chico, ele assinava Humberto de Campos. Só que vejam, ele desencarnou, ele começou a psicografar menos de 3 anos, quando desencarnou. E tinha família. O que aconteceu? A família queria os direitos autorais dele. Aí houve um processo chamado Processo Humberto de Campos. Aí mudaram o nome de Humberto de Campos para Espírito Irmão X. Então tem livros que está escrito Humberto de Campos e tem livros que está escrito Irmão X. Aquele livro Brasil, o Coração do Mundo, Quarto do Evangelho, que é tão dito, né? O Brasil, celeiro da redenção dos espíritos do mundo, desse planeta. Humberto de Campos. Um outro exemplo de mudar o nome é o livro Voltei. Frederico Figner desencarna, mas antes de desencarnar ele diz, já volto, para contar como foi o meu desencarne. E ele achava que, como espírita, nós, pretensiosos, espíritas, achamos que vamos desencarnar melhor do que outras religiões, por saber como é que funciona o desencarne. Só que a gente não sabe como é que funciona o meu desencarne. O Ney Luiz já diz, morrer é fácil. Desencarnar que é difícil. Porque desencarnar, eu tenho que soltar os liames que prendem ao meu corpo. A gente é apegado ao corpo. Tem espíritos, inclusive, que sentem, né? Os vermes comendo o próprio corpo, porque não conseguem sair daquele corpo. Eles estão apegados. E nesse livro Voltei, o espírito se chama Irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Que ele já mudou o nome já, né, para não ter esse tumulto que houve com Humberto de Campos. Nesse texto, que eu resolvi compartilhar com vocês. Então vamos lá ao texto. Vamos lá. São 2 textos, né, como já disse. O item, que é o texto 29, o devoto desiludido. Vejam só. E esses textos, vão ser textos muito fáceis de nós nos identificarmos. Porque eles vão ter os mesmos problemas que nós. Então vamos lá. Emetério Rezende era um tipo de crente esquisito, fixado à ideia de paraíso.
admitia piamente que a prece dispensava as boas obras e que a oração ainda era o melhor meio de se forrar a qualquer esforço. Descansar, descansar. Então veja, ele tinha seus equívocos como nós, e muitas vezes ele achava que rezando, ele não precisava visitar os pobres ou fazer caridade, né? Porque a prece também é uma caridade. Pensamento, né? Mas ele achava que só com a prece dispensava as boas obras. Então ele tinha essa fantasia que nós inconscientemente ainda temos. E quando a gente escuta assim, que Jesus, porque Jesus tem uma frase que Jesus já diz assim: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então vejam, Jesus ainda trabalha, ou seja, Jesus ainda evolui. Quando que vai acabar isso? Nunca. Nós não somos espíritos eternos. Então, eu nunca vou cansar de trabalhar. O problema é que nessa evolução que nós estamos, nós cansamos. Só em pensar que nós temos a eternidade para trabalhar, a gente já desanima. Qual que é a diferença dos espíritos superiores com relação ao trabalho? Eles veem no trabalho possibilidades de ajudar, de crescer. Eles têm prazer no trabalho. Nós ainda não temos prazer no trabalho. E eu sempre lembro do espírito Constantino, que está lá na parábola Trabalhadores da Última Hora. Né? Porque não importa a hora que nós ouvimos o chamado. O importante é que quando a gente ouve o chamado, trabalhar. E o espírito Constantino vai dizer o quê? Nas instruções dos espíritos, depois dessa parábola. Ele vai dizer do salário do preguiçoso. Eu sempre lembro disso porque eu sou preguiçoso. Só eu, tá? Só eu sou preguiçoso. Só eu que tenho preguiça de assistir palestra no YouTube todos os dias. Né? Então eu percebo assim, se eu fico 4, 5 dias sem me conectar à doutrina, ou seja, sem ler, sem assistir uma palestra, eu começo a ficar ansioso. Eu começo a ter sentimentos inferiores, sentimentos diabólicos, como diz no texto do Pão Nosso. E veja, eu já sei disso. Eu já sei. Mas é um saber consciente. Não passa ainda pelo sentimento pleno. Quando eu realmente souber, for atravessado interiormente por esse sentimento, eu não sou mais preguiçoso. E eu tenho uma ilusão. E o espírito Constantino ele veio me clarear isso. Ele vem dizer, eu tenho uma ilusão de que se eu ficar 5 dias sem me conectar à doutrina, eu vou continuar sereno, eu não vou pensar besteira, eu vou continuar conectado a sentimentos nobres, superiores. E isso não acontece. Isso é uma ilusão que eu tenho. Eu acho que eu vou ter um bom salário por ser preguiçoso. Veja. Poxa, mas eu não incomodo ninguém, não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. A lei da inércia não é a lei do espiritismo. A lei, né, é a lei da evolução, é a lei do trabalho. Então a preguiça, eu tinha uma ilusão, tenho ainda, porque é uma luta interna, é uma vigilância interna. Eu ainda quero ter um bom salário, eu ainda quero ter o salário daquele trabalhador que chegou às 6 horas da manhã para trabalhar na vinha, mas chegar meia hora antes de fechar o expediente. Eu quero ter o mesmo salário. E o espírito Constantino vai dizer que não. Qual que é o salário da preguiça? Tem o salário. Porque às vezes a gente acha assim, eu não vou trabalhar, mas então não vou ter salário, né? E uma das ilusões que caem por terra é que sempre há um salário. Eu sempre vou receber algo pelo que eu fiz. Veja, mesmo não fazendo, eu estou fazendo algo.
Então, qual é o salário? E todo mundo que está aqui conhece esse salário. Todo mundo que está aqui conhece esse salário. Qual é o salário do preguiçoso? Preguiçoso em se conectar a espíritos melhores, né? Nem se conectar às coisas da terra, shopping center. Estou falando isso. Nossa dificuldade em se conectar a espíritos mais evoluídos. Depressão, ansiedade, insônia, culpa, remorso. E eu sinto isso. Já nasci com isso, na verdade. Então esse é o salário. Esse é o salário do preguiçoso. Então se eu estou ansioso, eu tenho que parar e pensar, mas por que eu estou com esse sentimento de ansiedade? Eu tenho que pensar o que é que está me incomodando. Eu posso ir no shopping gastar? Posso. Aí quando chegar a fatura do cartão, eu vou ficar mais ansioso. Posso beber? Posso. Posso fumar droga? Posso. Paulo de Tarso já disse, pode, mas não devo. Eu posso tudo. O tempo que eu vou levar para chegar ao Pai depende de mim, de cada um de nós. Então o salário há sempre. Descansar, descansar. Então ele queria ter um bom salário, descansando, descansando. Lamentava-se por bagatelas, bem diferente de nós, né? Por isso mesmo fantasiava o doce fazer nada para depois da morte do corpo físico. O reino celeste, a seu ver, constituía-se de espetáculos fascinantes de primeiro manjares deliciosos, fontes de leite e mel, frutos e flores, a se revelar por milagres constantes. Chamariam aqui e ali no hélio de justos. Então, o que ele queria? Descansar, descansar, comida farta. Vida boa, né? Praia, maresia, ser servido e não servir. Veja, que grande ilusão nós temos. Por que ilusão? Porque é o oposto que Jesus nos ensina para adquirir o reino de Deus. Nós queremos ser servidos, descansar, comer manjares. E o que Jesus nos ensina? Quer aprender a amar? Aprenda a servir. Seja o último. Aí um dia perguntaram para o Chico de outras vidas, porque as pessoas, a gente fala, fui um leão, eu fui um egípcio nobre, né? Ninguém fala, fui uma lesma. Ninguém fala, fui uma lesma. Né? Aí perguntaram para o Chico, ele falou, eu fui a pulga do leão. Daí um dia eu brincando com o pessoal espírita, que Jesus veio nos ensinar isso, né? Servir sempre. Nossa, se ele foi a pulga do leão, eu então servia a pulga do leão. Eu era menos que a pulga do leão. Se o Chico se considerava a pulga do leão, eu então tinha que servir essa pulga, pela minha condição inferior. Então, cheio de ilusões, descanso. Nessa expectativa, Resende largou o corpo com idade adiantada, novo, a provar prazeres e mais prazeres. Com efeito, espírito desencarnado, logo após o grande transe, foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas. Veja, o que o Espiritismo já nos ensina? Quando a gente morrer, nosso corpo vai morrer. E eu, o espírito, vou desencarnar. Espírita, não precisa ter medo de dizer que eu vou morrer. Eu vou morrer. Esse corpo vai morrer, vai deixar de existir. Ele não vai voltar. Não é ressurreição. Ressurreição seria se meu corpo voltasse, mas meu corpo não volta mais, meu corpo morre. Eu, enquanto espírito, desencarno. Mas eu vou ser atraído por quê? Veja, ele foi atraído por uma colônia de criaturas desocupadas, não era isso que ele sonhava? Que ele sentia, que era assim? Quando cada um de nós desencarnarmos, vamos ser atraídos pelo que nos habita. Por isso que a gente tem que fazer essa limpeza interna, essa reforma íntima, para ser atraído para lugares melhores. Porque o lugar lá fora vai depender do lugar que é aqui dentro. Aí encontrou um padrão de vida com que sonhar. Preguiça, uma preguiça de novo, acumular-se de festas sem sentido e a empanturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar.
Vejam, atraído de imediato por uma colônia de criaturas desocupadas, que é o que habitava nele. Então é importante saber o que habita em nós. A gente vai ter uma pista para onde a gente vai. Preguiça, então já vai ter o salário da preguiça. Vai ter o salário da preguiça, que o Constantino já falou, o espírito Constantino. E ele vai totalmente contra a lei da evolução. Nada a construir, ninguém a auxiliar. Veja, não existe progresso sem trabalho. E ele está indo no dia, né? O sentimento dele está indo ao oposto disso. Uma outra ilusão que nós temos, já que eu falei ali de desencarne. Eu sonho, quer dizer, sonho menos hoje com isso, fantasio menos, já tive mais experiências, refleti mais. Mas a gente pensa assim, puxa, quando eu morrer, eu quero ir para um lugar melhor do que a Terra. Ou alguém aqui quer ir para um lugar pior do que a Terra? Acho que não, né? Quero ir para um lugar que não tenha inveja, que não tenha malícia, que não tenha fofoca, né? Que lá eu possa ser feliz. E esses dias, lendo a Revista Espírita, de 1858, não sei se é em junho ou julho, 1858, bem no comecinho, quando Allan Kardec lançou a Revista Espírita. Nesse ano de 1858, a Revista Espírita vai falar muito de Júpiter. E todos os planetas são habitados. Não há por que Deus fazer algo inútil. Tudo é útil. A reencarnação é algo útil, os planetas são úteis, tudo tem uma utilidade. Não é porque eu não vejo e não sinto que não tem uma utilidade. Pode ser que para mim não tenha, porque eu não percebo, mas tem. E na Revista Espírita, inclusive o Espírito São Luís, vários espíritos vêm nos contar de Júpiter. Mozart está em Júpiter. Inclusive há desenhos da casa de Mozart. E lá estava escrito assim, uma frase assim, tem isso: puxa, em Júpiter não existe fofoca, não existem esses sentimentos inferiores, a vaidade aqui já não tem sentido, né? Tudo isso. E eu fiquei na hora assim, puxa, mas eu queria ir para lá, né? Eu comecei a rir de mim mesmo, olha a ilusão e a ignorância de mim mesmo. Eu comecei a rir de mim mesmo. Alberto, justamente, não tem Júpiter, mas você tem. Não é isso? A fofoca não tem em Júpiter, mas eu tenho a fofoca. E em Júpiter não tem fofoca. Então como é que eu posso ir para Júpiter? Eu só posso ir para onde eu tenho afinidade. É tão curioso, é difícil a gente ver a generosidade divina, a bondade de Deus, porque até para nós encarnarmos aqui na Terra, isso é amor divino. A gente vem para um lugar que a gente gosta. Seria uma violência a gente ir para um lugar que a gente não gosta, não é? Puxa, mas eu não gosto da Terra. Gostamos. Gostamos. Nós temos identificação com a Terra, com a matéria. Alguém aqui consegue ficar um mês sem fofocar? Uma fofoquinha que seja. Um dia até dei um exemplo aqui, foi muito engraçado. Ouvi um dia numa casa espírita que agora os espíritas não fazem mais fofoca. Eles chamam um companheiro espírita e diz assim: olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com fulano, mas é pra gente orar por ele. Tá? Não é fofoca, é pra gente se juntar, energia positiva, e vamos entrar em oração. E a gente se ilude. A gente tem tanta desculpa para se conectar a sentimentos inferiores, a gente não percebe às vezes. Então eu vou desencarnar, todos nós vamos desencarnar. E vamos para lugares que temos afinidades. A Terra vai se regenerar? Vai se regenerar. Sozinha. É um milagre, a Terra vai se regenerar. Jesus vem, vai fazer um milagre que a Terra vai se regenerar. A Terra vai ser consequência da minha regeneração, de todos. Nós fazemos a frequência da Terra. Tem um planeta que na Revista Espírita, também nesse mesmo ano, cita, eu não lembro o nome,
Mas é um planeta que não tem luz de outros planetas, como nós precisamos do Sol. E veja que curioso, eles falam assim, essa mirra luz do Sol que vocês têm, para nós não quer dizer nada, praticamente. Vejam, nós sem o Sol somos o quê? Nada. Não é gostoso sentir o calor do Sol? E essa luz, esse calor, para certos planetas já é algo superficial. A luz desse planeta é tamanha que ele se auto-ilumina. Ele não tem luz de outros planetas. Eu fiquei pensando, puxa, como é que ele tem luz então? Luz elétrica? É um planeta muito evoluído. Luz dos espíritos. Os próprios espíritos são tão evoluídos que emanam tanta luz que o planeta é claro. Veja que fantástico. Não fique desanimado. Nós vamos chegar lá. A velocidade que cada um impõe é particular. E a gente não ser dominado pela preguiça, nada a construir, ninguém auxiliar. Quanto mais preguiçoso, mais devagar é o meu caminhar, né? Então ele desencarnou e foi para esse lugar, né? Nada a construir, nada a fazer, só comendo, bebendo, né? É quase um paraíso, né? Para as coisas da terra. As semanas se sobrepunham às semanas quando Rezende, que se supunha no céu, passou a sentir-se castigado por terrível desencanto. Estava monótono já o céu. Suspirava por renovar-se e concluía para isso que lhe seria indispensável trabalhar. Ou seja, ele começou a ter um comichão, né, dentro dele, se mexer. Tomado de tédio e desilusão, não achava em si mesmo senão o anseio de mudança. Vejam, aqui ele mostra que para ele, para Rezende, houve um tempo, né? Houve um tempo que ele ficou entediado, se cansou e começou a se rever. E assim com a gente. Lembra do André Luiz, o espírito do André Luiz, do filme Nosso Lar? Quando ele estava no umbral, quanto tempo ele ficou no umbral? 8 anos. 8 anos. Esse tempo, quem é que determinou? Ele mesmo. A agonia dele. Quando ele não aguentou mais, ele entrou em prece fervorosa e viu o protetor. Mas veja que curioso. Ele entrou em conexão, elevou o padrão vibratório dele e conseguiu ver o guia espiritual, vamos dizer assim. Foi naquela hora que ele rezou, que ele elevou o padrão, que daí veio o guia e desceu do plano nosso lar e veio buscar o André Luiz? Não. No livro vai mostrar que ele já estava do lado do André Luiz. Só que a frequência dele era tão baixa que ele não conseguia enxergar. Como nós. Eu não consigo ver ninguém espiritualmente. Porque ainda a minha frequência interior é muito inferior, muito baixa. Tenho muita poluição nos meus sentidos. Então, o espírito já estava do lado do André Luiz, ele apenas não ouvia. Todos nós temos os ditos anjos da guarda, mas geralmente nós não vemos. Porque nossa frequência interna ainda não permite. Precisamos elevar o padrão vibratório. Quanto mais nós elevarmos o padrão vibratório, mais conectado à espiritualidade superior, mais intuição a gente recebe. Porque a espiritualidade, eles trabalham incessantemente para nos ajudar. Sempre. Isso eu tenho certeza. O problema é que eu não escuto. Eles insistem, não só quando estou acordado, quando eu durmo também, nos sonhos. Só que eu estou tão cheio de pensamentos com relação à Terra, pensamentos inferiores, que eu não consigo captar. Então, quanto mais leitura edificante eu fizer, mais palestras eu fizer, mais reflexões eu fizer, mais eu vou estar aberto a receber intuições. Rezende, então, já estava com tédio. Aí ele pergunta: para onde deseja ir? Indagou o interpelado, um tanto sarcástico.
as filhas serviram em favor de alguém. Ele pediu para o Espírito superior, ele já estava cansado, ele queria sair dali. As filhas serviram em favor de alguém, nada encontro aqui para ser úteis. Por piedade, deixe-me seguir para o inferno, onde espero movimentar-me e ser diferente. Então veja, ele estava no céu, na cabeça dele, e ele só dormia, só descansava, só comia do bom e do melhor, boa brisa. Era isso, né? É o que a gente acha ainda que é o paraíso. E quando nós somos espíritos superiores, o paraíso vai ser onde tiver trabalho. Veja que isso vai mudar. O paraíso para Jesus é quando trabalho. Poder trabalhar, poder servir ao Pai. O Filho representa o seu Pai. Você olha para o Filho, você vê o Pai. Você olha para Jesus, você vê Deus. A representação de atributos divinos em Jesus. Então ele pede para o inferno, para os enfermos, ele quer ajudar, ou a zona umbralina, né? De repente ele quer lá para o umbral, ajudar os espíritos que estão no umbral, sofrendo. E uma outra ilusão, ele acha que não vai se contaminar também. Eu tinha essa ilusão, ainda tenho um pouco, porque às vezes eu li aquelas histórias do André Luiz, que os espíritos nobres vêm para lugares, para os abismos trevosos, para vários lugares para ajudar os espíritos inferiores, os espíritos equivocados. Aí eu ficava lendo aquilo e pensando, puxa, queria estar com eles quando desencarnar. E lá naquelas regiões trevosas, ajudar os espíritos. Até que um dia eu li a história do espírito que vai no prostíbulo. E ele vê os espíritos ajudando, incluindo as prostitutas, tentando harmonizar melhor o prostíbulo. Aí ele vê, não lembro se é o cunhado ou alguém, e começa a dar soco no encarnado, só que o encarnado não sente. Mas ele, como espírito, fica revoltado, ele se contamina. Daí eu pensei, puxa, então, realmente, veja, já foi a ilusão. Se eu for ajudar os espíritos melhores do que eu nesses lugares, provavelmente eu vá me contaminar. É aí quando Jesus diz para os apóstolos, quando eles vão de 2 em 2 evangelizar, se eles não forem bem recebidos, se eles não forem aceitos, batam as sandálias. Não se contaminem por não serem recebidos, né? Porque a Boa Nova até hoje ainda não é bem recebida. Então ele quer para o inferno. Foi então que o enigmático chefe sorriu e falou claro: Emetério, você pede para descer ao inferno, mas escute aqui, meu caro. Sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação como vive agora, onde você pensa que já está? Quando eu li isso aqui, eu fiquei, uau! Não é isso mesmo? O nosso inferno interior? E a gente quer que o paraíso nos habite, nós somos indisciplinados, não queremos trabalhar, ainda não sentimos necessidade de praticar a abnegação e queremos sentir o paraíso dentro de mim. Eu quero sentir o paraíso dentro de mim. Sem responsabilidade, sem disciplina. Essa é uma palavra que é muito usada no meio espírita. O próprio Emmanuel falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Eu quando escutei isso, falei, que tanta disciplina. E nós temos sentimentos antes de nós, por exemplo, nós não gostamos de obedecer. Não gostamos de obedecer. E o que a doutrina espírita nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Obediência, mas por quê? Porque eu confio em Deus. Se eu confio, eu obedeço. A obediência é o caminho mais rápido para se chegar a Deus. Só que a gente não gosta de obedecer, a gente gosta de mandar, a gente gosta de se servir, a gente tem esses sentimentos internos ainda. E é importante detectá-los. O próprio Freud já falava. Perceber o inimigo interno um por um. E tirar suas armas, uma por uma. Se eu continuar fugindo do inimigo, eu vou estar tampando só com a peneira. Eu tenho que saber o que habita em mim, para poder fazer a reforma. Sem disciplina. Disciplinar o quê, gente? O que precisa disciplinar?
O outro, o meu vizinho, abaixar o som. O que é que eu preciso disciplinar? O desejo. Disciplinar o desejo. Isso vem de encontro com a própria psicanálise, com a própria psicologia. O desejo nos impulsiona, nos move. Nós temos que domá-lo, não ele nos domar. Quer ver uma coisa prática? Inclusive, eu não lembro em qual livro, do Humberto de Campos, um desses livros, que não sei quantos, enfim. Mas há uma conversa de Jesus com Pedro. E Pedro era mais incisivo, ele tinha um temperamento forte, né? Tanto que ele não gostou quando Jesus foi lavar os pés, para mostrar que dar o ensinamento de aprender a servir, seja servo, né? Que aprenda a amar, seja servo. E há uma conversa de Jesus com Pedro, e Jesus dá quase uma receita, que eu já estava repetindo há algum tempo, de quando eu li, falei, puxa, é isso mesmo. Disciplinar a língua. Que Pedro tinha uma língua, né? Ele queria defender a boa nova, ele queria defender Jesus, e ele admitia os pés pelas mãos. E a gente tem a língua disciplinada? Não, né? A gente fala muito ainda o que pensa. Ah, mas se eu estou pensando, eu tenho que falar. Por que eu tenho que falar? Jesus vem ensinar que nós temos que amar. Amorosidade. Se eu conseguir falar o que eu quero com amorosidade, tudo bem. A questão é como eu falar o que eu estou sentindo com amorosidade. Sem machucar o outro, sem ofender ao outro, sem melindrar e sem humilhar o outro. Nós geralmente fazemos isso. Então, disciplina. Disciplinar o ouvido. Não, essa semana eu não vou fazer fofoca. Aí você está andando, chega no lugar e estão conversando um assunto daquela pessoa que você estava encasquetada. Limpou pelo ouvido, disciplinar o ouvido. Fecha o ouvido, passa. Difícil? Difícil. A gente é muito seduzido pelo mal ainda. Somos. Mas por que nós somos seduzidos pelo mal? Isso que eu acho legal na doutrina espírita, a fé raciocinada, entender. Ah, nós somos seduzidos pelo mal. Ah, amém. Ah, pronto. Não, mas por que eu sou seduzido pelo mal? Eu só sou seduzido pelo quê? Pelo que habita em mim. Eu só sou seduzido pelo que habita em mim. Então, disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, nós todos aqui vivemos no inferno. Nós conhecemos bem esse inferno que habita em nós. Ansiedade, depressão, angústia, insônia, tristeza, vontade de chorar, não saber por quê. Às vezes acorda com ansiedade, já nem sabe para onde foi de madrugada nos sonhos, já acorda ruim. O outro texto é o texto 38. A arte de elevar-se. É uma arte, primeiro porque é particular de cada um. A arte de elevar-se. Delfim Mendes era estudante aplicado na escola do Espiritismo. Vejam só. Cristão. Quando eu li assim a primeira vez, como Espiritismo cristão? Porque tem Espiritismo não cristão? Depois eu descobri que tem. Sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação, entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador. Vivia em regime de peretas reclamações. Reclamava. E fugindo ao testemunho. Como que a gente foge? Nós fugimos ao testemunho. Quando eu dou testemunho de Jesus, eu sou gentil, eu tenho que ter as propriedades divinas em mim. Esse é o testemunho. Se alguém briga comigo, mas por que você está fazendo isso comigo? Por que você está assim? O que aconteceu? Não pegar aquilo
se sentir magoado e revidar. Quando Jesus diz, dê a outra face, não é da outra face, é mudar a frequência. Se ele manda a energia negativa, dá a outra face da energia positiva. Mostra para ele a outra face da vida. Essa frase é da Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, ela vai explicar isso. Dá a outra face da vida para a pessoa, que ela se desmonta. Se você está na mesma frequência, fechou o circuito. Fugindo aos testemunhos, pessoal do trabalho renovador. Certa noite, quando Fabiano, o espírito da reunião que frequentava, veja, agora ele está numa reunião mediúnica. Ele está numa reunião mediúnica. O espírito Fabiano, diretor da reunião, que frequentava, expunha conclusões evangélicas do alto sentido. Desfechou-lhe uma vasta dose de espontâneas indagações. Aí ele fala assim, o Fabiano, que é o mentor da reunião: o que fazer para fugir dessa moradia tenebrosa da expiação? Todos nós queremos fugir das dores, né? Da expiação. Primeira coisa, se eu vou fugir, eu não posso fugir da expiação. Eu posso me livrar da expiação como? Melhorando internamente, mudando a minha frequência e resgatando. É o trabalho interno. E enquanto eu estiver nos mesmos erros, eu vou continuar espiando. Enquanto eu continuar nos mesmos erros, eu vou continuar espiando. Freud tem uma frase que eu nunca esqueci. Freud, o pai da psicanálise. Ele diz que o que não se elabora, se repete. Ou seja, o sentimento que eu escondo em mim, não trabalho na reencarnação, ele vai se repetir. Isso é espiar. Ele vai se repetir, até deixar ele espiar. Quando eu trabalhar o sentimento, eu venho para cá, nessa vida, para trabalhar os sentimentos da minha vida. E há várias provas para isso. O que fazer para fugir dessa moradia? Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido. Aqui agora é a continuação. Aí o Fabiano, o espírito Fabiano, vai falar para ele um conto do inferno. Então lá no inferno existia um ser, ele estava lá, uma poça, lameada, se arrastava. Com o passar do tempo, esse espírito começou a deixar de se arrastar. Começou a andar. E começou a ajudar os espíritos lá no inferno. Ou numa região umbralina. Que é onde ele estava, pode ser, entre aspas, pode ser um inferno. Uma vez eu tive uma paciente que ela falou assim para mim. Ela tinha trauma de sapo, ela tinha pavor de sapo, fobia de sapo. Ela disse, o inferno para mim é cheio de sapo. O inferno é particular, então, né? O que é o inferno para mim não é para você, nem para você, é diferente. É o que habita, o que me engata nos sentimentos inferiores, o próprio texto diz, aqui do diabo. Ele começou a andar, começou a ajudar. Aí começaram a passar seres estropiados, doentes. O que ele começou a fazer? Começou a consolar, começou a ajudar, arrumava a roupa de alguém, consolava alguém, dava passe para alguém, enfim. Começou a mudar a vibração do inferno. Às vezes a gente acha que a gente mora no inferno, na casa. Que inferno essa família, podia morar com outra família. Que inferno essa minha mãe, que inferno. São sentimentos que precisam ser trabalhados. Multiplicando pregações de amor, que ele já estava fazendo, obediência e esperança, o Espírito fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos legumes. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento do inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriram vasta paciência, as imprecações e blasfêmias foram atenuadas.
começaram a se chegar menos, a ter raiva menos, tudo menos. Os gemidos quase desapareceram. E os próprios algozes multisseculares, séculos e séculos, os espíritos trevosos habitando lá, se comoviam inesperadamente aos primeiros vagidos da piedade que lhes nascia no peito. Piedade era um sentimento que os algozes não sentiam. E eles começaram a sentir, através da ajuda desse espírito. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás em pessoa veio observar a mudança. Peraí, o que está acontecendo? Porque para ser um inferno, para minha casa lá ser um inferno, tem que ter coisas, né? Tem que ter briga, baixo nível, xingão, palavrão, não tem que ter consolação, né? Não pode ter, eu não posso me comover, né? O inferno tem essas coisas, esses atritos. De repente, quando isso começa a mudar, começa a deixar de ser um inferno. Tem algo que me incomoda, tem um sentimento que me incomoda, tem vários sentimentos que me incomodam. E isso muitas vezes faz me sentir no inferno interior, que são sentimentos que me perseguem. E não adianta eu sair com o cartão de crédito na frente, que o sentimento não sai. Satanás em pessoa veio observar a mudança. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Foi expulso do inferno. E ele, como espírito, começou a evoluir. E começou a evoluir quem estava do lado dele. Só que chegou Satanás e... Não, aqui não, vai para outro lugar. E foi expulso do inferno. Veja, ele foi magnetizado. Nós também podemos ser magnetizados por lugares bem ruins. Mas se lá eu fizer um trabalho bacana, mudar a minha vibração e as dos demais, ou seja, colocar a lei do progresso e do trabalho em vigor, e muda a vibração. E, consequentemente, é uma consequência, não vem um Satanás vai expulsar a gente de lá. É uma consequência da minha vibração interna eu mudar de lugar. Eu mudar de planeta, quando desencarnar, é uma consequência vibratória. Nesse ponto, o guia espiritual da reunião mediúnica interrompeu a narrativa e, talvez porque Delfim o contemplasse expectante, riu-se bondoso e concluiu. Então veja, o guia da reunião mediúnica fez uma conclusão. Você, Delfim, sente-se na Terra como se estivesse no inferno. Ninguém se identifica com essa frase, né? É só ele que sente isso, né? Eu não sinto, cadê? Pense, a orientação do guia da reunião. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo restituirá você ao paraíso. Compreende? O inquieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas, mas não respondeu. O que o guia está falando? Você está no inferno? Sua família é complicada? Brigam? Haja com ela como se você estivesse no céu. Difícil? Difícil. Alguém falou que essa reencarnação seria fácil? Só na Cinderela. Não é. Não ia ser fácil. E a gente quer que seja fácil, mas não é. Ela vai ser um dia. Mas eu tenho que fazer a mudança interna, disciplina, trabalho abnegado e mudar o meu comportamento. Se eu não consigo ainda mudar aqui dentro, mas eu pelo menos possa começar por fora. Eu posso sentir vontade de falar, a língua afiada. Eu posso sentir vontade de falar. Mas não falo. Já é um caminho. Eu ainda estou pensando, ainda estou mandando energia negativa, mas eu não estou falando. E eu falo isso porque eu tenho uma língua muito afiada. A minha língua é mais rápida do que o meu pensamento. Pelo jeito não é só a minha, né? E daí, mas eu tenho razão. Por que eu não vou falar? Quanto mais a gente vai incorporando Jesus dentro de nós, a gente vai tendo certeza que não precisa ter razão. Eu preciso saber amar. Não preciso ter razão. Eu prefiro saber amar e não ter razão.
que há vários espíritos em vários livros que vêm nos colocar isso. Espíritos que tinham razão, que faziam, tinham a lei, tinham certeza que fizeram a coisa certa, a coerência, mas de repente só aquele que soube amar, mas ele fez tudo errado, não, mas ele já começou certo, ele já começou amando. Ele já começou amando. Eu acho que começar amando já é mais de 80% da caminhada. Então eu posso sim começar devagarinho, deixar a língua dentro da boca, quietinho. Nós queremos a história do paraíso, né? Foi expulso. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. Puxa, mas eu queria que minha casa fosse um paraíso. Eu queria que a minha vida fosse um paraíso. E tem um seminário, A Caminho da Luz, que está no YouTube, até passei o nome já para a Beth. É um seminário do Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento pela Federação Brasileira. Inclusive está no YouTube, quem gosta do Divaldo, foi do Divaldo, se clicar lá, Divaldo e Haroldo, eles têm uma conversa agora de 40 minutos que está no YouTube. E ele vai falar umas coisas de Jesus muito bacanas, bem bacanas. Mas enfim, nesse seminário A Caminho da Luz, são 3 partes. E uma das coisas que ele vai falar é do paraíso. E eu fiquei repetindo nisso, porque ele vai falar, o paraíso é quando estou com o Pai. E não tem lógica. O paraíso é quando estou com o Pai, conectado ao Pai. A perda do paraíso, então eu pensei, nossa, eu me perco todo dia. Porque a minha vida não é um paraíso ainda. Porque eu vivo desconectado do meu Pai Celestial. Quanto mais conectado eu estiver no meu Pai Celestial, mais o paraíso vai habitar em mim. E eu vejo, por exemplo, você passa uma semana lendo todos os dias Chico Xavier, assistindo palestra de noite, antes de dormir, e daí já muda a minha frequência interna e eu vou dormir bem. Eu sinto um paraíso já. Eu sinto menos culpa, menos remorso. Sinto mais conexão com o meu anjo da guarda. Aí eu sinto um paraíso. Quando eu começo a perder o paraíso, é o que o Espírito Constantino falou. Quando eu começo a ficar preguiçoso. Quando eu começo a ficar preguiçoso, eu começo a me desconectar do Pai. Então veja como está associado, né? O paraíso é estar junto do Pai. Não é essa volta que nós temos que fazer? Voltar para o Pai? Nós sofremos por quê? Nós nos afastamos do Pai todos os dias. Vejam, 4 horas de palestra. Daí muitos já vão pensar assim, puxa vida, mas não tem um resumo? Não tem meia hora só do resumo? Daí a gente quer ir para Júpiter, né? Que é o planeta 100 mais evoluído, constantemente bom, constantemente sem fofoca, e a gente não consegue assistir uma palestra de 4 horas no YouTube. Pode apertar a pausa, né? E tomar um café, voltar. Então veja como a gente é contraditório. Quero um planeta super evoluído, mas tenho preguiça de ler, de assistir palestra, de estudar, de me informar. Então parece que a gente ainda acredita em milagre. Eu acho que sim. Porque o Espiritismo vem mostrar que não existe milagre, existe esforço, transformação. Jesus fazia milagres, Jesus sabia manipular todos os elementos que existem na Terra, que a gente inclusive desconhece. E é natural nós sentirmos isso. Veja, nós estamos aqui reencarnados. Nós vivemos várias vidas dentro de nós. Eu não tenho só essa vida. Tem no mínimo mais de 100 aqui dentro de mim. Então, nas outras vidas, eu já ajoelhei, eu já matei animais em sacrifício, eu já fiz tanta coisa. O Espiritismo, gente, é novo. Tem 150 anos, um pouquinho mais. É novo, é novinho. Então a maioria de nós vem de outras religiões em outras vidas. Acostumado com outras coisas. Acostumado, inclusive, a não refletir.
a fazer as coisas externas e sem refletir. Então está tudo fora. Jesus está fora, a cruz está fora, a vela está fora, as oferendas estão fora, o sacrifício está fora. Já no Evangelho tem, que é o título, inclusive, do capítulo. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Porque antigamente, na Idade Média, usavam roupas que espinhavam. Até hoje tem gente que se chicoteia para se purificar. Não é esse o maior sacrifício a Deus. Qual é o maior sacrifício à vista de Deus? É instalar o reino. Não é difícil? É um sacrifício ser bom. Não, sacrifício ser bom é muito mais fácil pegar um chicote e me bater. Ser bom é muito mais difícil. Dói muito mais eu saber a minha hipocrisia que habita em mim do que eu me chicotear. Dói muito mais eu querer saber que eu quero matar minha mãe do que eu me chicotear. Na outra vida eu posso ter matado minha mãe. Nessa eu aprendo a amar minha mãe. Eu estou falando de mim, tá? Eu tinha ódio da minha mãe quando eu nasci. Ódio. Isso levou anos. E era uma questão de energia. Nós entrávamos nós morávamos juntos, né? Minha mãe morava dentro dela. Eu morei dentro dela 9 meses. Mamei nela 1 ano. Ela só me tirou do seio quando eu comecei a morder. Acho que ali já começou a raiva, né? Comecei a destruir o seio dela, ela tirou. Através da doutrina espírita, gente, eu comecei a entender, a mudar a minha frequência. Hoje eu amo a minha mãe e tenho saudades da minha mãe. E falando isso até me comove, porque é uma coisa que eu achava que nessa vida eu não ia conseguir. Esse sentimento por ela mudou. E eu tive sentimento, sim, de ódio, de querer matá-la. Já peguei, uma vez tive um surto, eu peguei um facão. Não aconteceu nada. Saí de casa, fugi de casa, queria morrer, então já que minha mãe não me ama, essa confusão, né, do amor. Saí de casa. Aí conheci a doutrina espírita. Porque porta que eu conheci a doutrina espírita? Da dor, né? Geralmente é pela porta da dor. E conhecia o Consolador. E hoje o que mais me consola é a doutrina espírita, porque ela me faz pensar. Jesus veio à Terra para fazer a gente pensar. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu quero ir? Para onde é que eu quero ir quando eu desencarnar? Aonde eu quero chegar? Com quem eu quero conviver? Quero parar de sofrer. Todo mundo que está aqui quer parar de sofrer. Todo mundo que está aqui sofre. Nós vivemos num planeta que ainda sofre. Se alguém duvidar disso, está lá no Evangelho. Nosso planeta é um planeta sofredor, ainda sofre. Então é possível sim ser consolado. Mas é preciso fazer um esforço. O Zaqueu sobe na árvore, né, para ver Jesus. Lembra dessa história? Eu preciso subir o meu padrão vibratório para ver Jesus. Que nem Zaqueu. A árvore é só uma simbologia. Eu preciso subir na minha árvore interior. Eu preciso subir minha vibração para poder ver Jesus. E está lá no Evangelho, só vê a Deus quem é humilde e puro de coração. Quando eu li isso, falei, nossa, eu não vejo Deus. Ainda bem que ele me vê. Mas eu não vejo Deus, porque só os puros e humildes de coração veem a Deus. Então é uma questão de simpatia. Como é que eu posso ver uma coisa que não tem dentro de mim? Não sou humilde, nem puro de coração. É aquilo que habita em mim. Então vamos se esforçar sim. Vamos subir na árvore de Zaqueu sim. Não precisa fazer um esforço. Dá uma migalha que seja. Gente, dá uma migalha. A espiritualidade faz pães com a nossa migalha. E isso eu tenho certeza. A espiritualidade, ela quer que a gente se mexa um pouquinho. E eles se desdobram um monte para fazer as coisas darem certo. Darem certo às ordens de Deus, também é uma outra questão, né? Darem certo às ordens de Deus. E muitas vezes aquilo vai te fazer sucumbir na reencarnação. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes acontece. Acontece de pessoas desencarnarem 20, 30 anos antes do programado, porque pegou um caminho indevido.
Tem uma história, só para a gente terminar, do Humberto de Campos também, a história do enfermo, e aparecem dois mensageiros, o da Boa Nova e do Milagre. O da Boa Nova e do Milagre. E eles ficam, cada um falando, né? O milagre aqui é mais fácil, aqui é mais rápido, aqui sentir dor, onde você acha que isso vai te levar? Que coisa mais injusta você passar por isso. Então a Boa Nova fala, não há injustiça, tudo tem uma causa e efeito, o reino de Deus é dentro de você. E ficam os dois ali um tempão. Quem que ele escolhe? Quando chega na hora de se decidir, o milagreiro, ele dispensa o espírito da Boa Nova e acolhe o espírito milagreiro. Aí ele se cura daquela enfermidade, porque a cura moral é nossa, a gente pode, Jesus curava, tua fé te salvou. Vai, não peques mais, ou seja, não se desvie mais do caminho do Pai, para que nada mais te aconteça. Quanto mais eu desvio, mais coisas me acontecem, eu atraio. Aí ele acolhe o espírito milagreiro, fica bom, levanta, casa, uma mulher rica, sucumbe e desencarna 20 anos antes. Veja, se ele estivesse enfermo, ele não desencarnaria naquela data. 20 anos de uma encarnação é coisa pra caramba. Por quê? Ele teve uma cura e não soube aproveitar. Que nem o cara, né, que perde o rim ou o fígado. Puxa, agora fez o transplante, zerou, né? Vou começar a beber tudo de novo. Né? Eu vou começar a beber de novo. E para fechar, com uma historinha rápida. Até apareceu no slide ali, quem viu. Tem um paralítico que desce no telhado de Pedro. Você lembra dessa história? E vem os irmãos, abre o telhado da casa de Pedro, desce o paralítico até Jesus. E Jesus diz o quê? Homens de boa fé, de tanta fé. Ele vai lá, desce, cura o paralítico e o paralítico vai embora. Ele entrou pelo telhado, porque a filha estava enorme, né? Uma confusão lá fora. No final da tarde, vejam só, Jesus estava chorando no lugar lá, estava chorando. Jesus chorava assim, hein, gente? Muitos espíritas dizem, mas Jesus não chorava. Por que Jesus ia chorar? Foi compaixão de nós que veio chorar. A gente quer medir o choro de Jesus pelo nosso, né? Chorava por nós, não por ele. Jesus estava lá chorando. Aí chega Pedro. Vai conversar com Jesus. Quem conta isso é Divaldo Pereira Franco, um dos livros psicografado, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Eu quando li os livros da Amélia Rodrigues, fiquei fascinado, porque ela vai contar o que acontecia depois dos ditos milagres. O cotidiano de Jesus, as conversas. Aí Pedro vai lá com o paralítico e pergunta para o mestre, por que ele está chorando, mestre? Fez tantos milagres, hoje tantas curas, tantas pessoas saíram daqui felizes. E aí Jesus pergunta para Pedro, você sabe onde está aquele rapaz? Que não andava, se rastejava, está num prostíbulo, né? Na época não existia essa palavra, né? Estou adaptando. Está num prostíbulo, bebendo e festejando com as mulheres. Ou seja, ele recebeu de novo o talento para andar, para se mexer, e foi festejar. Que nem os 10 leprosos, né? Tem 10 leprosos correndo, Jesus os cura, só um volta correndo e agradece, os outros vão para a festa. Nem lembraram de agradecer a Jesus, um veio agradecer a Jesus. Então vamos nos lembrar sim de agradecer sempre a Jesus. Tudo. Principalmente por estarmos aqui encarnados, é uma bênção estar aqui, é uma possibilidade, tem uma fila gigante para encarnar, gente. Nós estamos aqui encarnados para melhorarmos. Estarmos aqui reencarnados é quase uma bênção divina.
Porque a gente chega no mundo espiritual e pede, por favor, deixa eu voltar, eu sei que eu errei. Eles perdoam e a gente volta. Desencarna, né? E tem volta. E a gente sempre está pedindo uma outra chance. Então, que Jesus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa encarnação, nessa empreitada, né? Que é uma empreitada. E obrigado pela atenção de vocês.